Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 29 de maio de 2023, segunda-feira. Estamos iniciando os trabalhos na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e misericórdia, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz, de amor, que nossa psicosfera esteja adequada para os trabalhos que serão desenvolvidos na noite de hoje. Bem, meus irmãos, iremos fazer a leitura de uma página preparatória, como sempre o fazemos, mas antes eu sempre lembro a vocês do nosso boletim informativo. Logo teremos um novo boletim de junho. Não deixem de ler esse boletim de maio, caso não tenham ainda tido oportunidade. Então, meus irmãos, eu não vou me estender mais, eu vou pedir à nossa irmã Marise que faça a leitura da nossa página preparatória para os trabalhos que vão se desenvolver. Por favor. Boa noite. Deus te vê, do livro Poetas Redivivos, pelo Espírito de Maria Dolores, uma psicografia de Francisco Cândido Xavier. Deus te vê, alma querida, quando te pões na trilha escura, para ajudar aos filhos da amargura que tanta vez se vão como sombras errantes no caminho. Chagas pensantes ao relento, entre as nuvens do pó e as pancadas do vento, com saudades do pão. Deus te vê a mensagem de bondade, com que suprimes ou reduzes as provações, as lágrimas e as cruzes dos que vagam na rua sem ninguém, e te agradece as posses que desprendes no auxílio ao companheiro em desamparo, seja um tesouro inesperado e raro, seja um simples vintém. Deus te vê quando estendes braços amigo aos que carregam lenhos de tristeza, doando-lhes o afeto, o abrigo, a mesa, o remédio, a camisa, o cobertor. E por altos recursos, sem que o saibas, manda que a lei te aumente os dons divinos, em mais belos destinos, para a glória do amor. Deus te vê, na palavra com que ensinas, a senda clara e boa da verdade que alenta e que abençoa, sem perturbar e sem ferir. E determina aos homens que teu verbo seja apoiado, aceito e ouvido com respeito, na construção excelsa do porvir. Deus te vê quando acolhes sem revide o golpe da pedrada que te insulta, o braseiro da ofensa, a dor oculta em ferida mortal. E te louva o perdão espontâneo e sincero com que ajudas o céu no trabalho fecundo distinguir, sem alarde, entre as sombras do mundo, a presença do mal. Deus te vê através da caridade, mas não só isso. Em paz, calada e santa, pede a alguém que te siga e te garanta na jornada de luz. E por isso, onde estás, rugem trevas em torno, sofras humilhação, injúria, cativeiro, tens contigo um sublime companheiro, nosso amado Jesus. Linda, né? Uma boa noite, um bom estudo para nós todos. E, meus irmãos, então agora nós vamos prestar a máxima atenção à nossa irmã Silvia Almeida, que já faz parte integrante da nossa casa, né, Silvia? Dispensa maiores apresentações, e eu peço a bondade de vir aqui. Seja muito iluminada e inspirada, como sempre. Obrigada. Deixa eu ver se eu vou passando aqui. Ah, sim, já passou. Aqui. Bem, boa noite, minhas irmãs e meus irmãos.
É um prazer enorme estar com vocês aqui mais uma vez, né? Como o nosso amigo disse, né? Já faço parte aqui dos móveis utensílios do Abel. Né? Mas é muito bom, muito agradável estar aqui com vocês, né? Bom, o nosso estudo de hoje vai ser sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. E nós vamos estudar, na verdade, duas instruções dos Espíritos que Kardec colocou no Evangelho. Cada uma dessas instruções aborda um tema específico. A primeira delas vai falar sobre a caridade para com os criminosos, e a segunda instrução dos Espíritos que nós vamos estudar na noite de hoje é uma pergunta, na verdade. Ele pergunta se deve-se expor a vida por um malfeitor, né? Deve-se expor a nossa vida para salvar a vida de um malfeitor. Vejamos então o que os espíritos amigos nos falam a respeito dessas duas temáticas, ok? Então vamos lá. Primeiramente a instrução Caridade para com os criminosos, que foi ditada pelo espírito Isabel de França, na cidade de Havre, em 1862. Isabel de França começa dizendo o seguinte: a verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. A verdadeira caridade. Completa fraternidade deve existir entre os verdadeiros seguidores de sua doutrina. Devemos amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como também a nós, pelas faltas que cometemos contra a sua lei, ou seja, contra a lei de Deus. Consideremos que somos mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negamos perdão e comiseração. Pois, as mais das vezes, eles não conhecem Deus como nós o conhecemos. E muito menos lhe será pedido do que a nós. Então, nós vamos ver aqui que ela já começa dizendo, né, que a verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos de Deus. Aquela caridade fácil, que é a caridade de você dar uma ajuda monetária, né? Você dá uma moedinha, você dá uma ajudinha financeira para alguém que te peça, é a mais fácil, gente. A mais fácil de se fazer. Difícil está em nós estendermos a caridade para um âmbito maior, que é da compreensão para com as faltas alheias, da indulgência para com as faltas alheias. E se já nos é difícil ser indulgente para com as faltas alheias, por exemplo, de um amigo, né, de um parente, de um conhecido, imagina ser indulgente para com a falta de um criminoso, não é? Como nós sempre vemos aquelas pessoas que cometem delitos, né, que cometem erros que a sociedade condena, nós condenamos mais ainda, né? Nós somos extremamente rigorosos quando tratamos de julgar, né, esses nossos irmãos em erro. E ele diz o seguinte, que nós devemos ter fraternidade maior, né? Porque essa fraternidade maior deve existir entre os verdadeiros seguidores da doutrina de Deus. Se nós somos cristãos, se nós nos dizemos seguidores de Jesus, a fraternidade maior deve vir de nós. Jesus não condenava ninguém. Jesus não apontava o dedo para ninguém. Jesus era absolutamente compreensivo para com as fraquezas alheias. Ele não era jamais conivente. Jesus não era conivente, né? Ele, inclusive, quando necessitava, ele falava, né, de maneira firme, chamando atenção com relação aos erros cometidos. Mas ele em nenhum momento, né, ele foi, digamos assim, incisivo sob o ponto de vista de condenar como se não tivesse solução, né? Apontando apenas o erro, não é? E colocando aquela pessoa numa situação em que ela se sentisse realmente muito desconfortável. Jesus jamais fez isso, né? E aí ele diz o seguinte aqui, né? Devemos amar os desgraçados, os criminosos, como que? Como criaturas que são de Deus, não são. Mesmo os criminosos,
Aqueles que cometeram os maiores erros não foram criados como nós, simples e ignorantes, né? Exatamente como nós. Um dia foram bebês, né? Um dia foram pequenininhos, um dia tiveram que aprender a andar, né? Não sabemos se tiveram mãe, não sabemos se tiveram carinho. Sabemos que são filhos de Deus e, como filhos de Deus, são nossos irmãos, né? Fazem parte da grande família universal. Mas nós temos, né, essa dificuldade de aceitar, de olhar com benevolência, com condescendência a esses nossos irmãos em erro, né, aos criminosos, aos presidiários, né? Então ele diz o seguinte: devemos amar os desgraçados, os criminosos, como as criaturas que são de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se se arrependerem, como também a nós, porque a gente também não erra? A gente erra. E a gente erra muito, né? E a gente sempre quer ter os nossos erros perdoados, mas a gente muitas vezes se arvora em não perdoar, né? E aí eu pergunto, como é que você pode dizer que eu não perdoo se você precisa de perdão, né? Todos nós precisamos de perdão. Como é que a gente vai dizer eu não perdoo? Nossa, se nós dizemos eu não perdoo, então nós nos colocamos na posição também de não ser perdoados, né? Então é muito importante que a gente observe, né? E que tenha um olhar mais fraterno para com os erros alheios, né? Então ele diz: consideremos que nós somos mais repreensíveis, mais culpados do que aqueles a quem negamos perdão, né? Porque na maioria das vezes eles não conhecem Deus como nós conhecemos. Se nós estamos aqui, se nós nos dizemos cristãos, se nós nos dizemos seguidores de Jesus, como é que nós podemos ser tão duros com os nossos irmãos que cometeram erros, né? Aí fica difícil a gente se identificar como um verdadeiro seguidor de Jesus, não é isso? Então vamos lá. Não julguemos, né? Não julguemos, pois o juízo que proferirmos ainda mais severamente nos será aplicado. E precisaremos de indulgência para os pecados em que sem cessar incorremos. Ignorais que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus e que o mundo nem sequer como faltas leves considera? Não é? Quantas vezes a gente faz? Eu coloquei aqui bem um exemplo de duas fofoqueiras, né? Uma contando uma fofoca para outra, oh, que coisa, aquela coisa. Gente, a sociedade nem te leve, né? Nem te leve censura, né? No máximo, fala uma coisinha ou outra, mas você pode fazer as piores fofocas, né? Que às vezes têm consequências terríveis e nada acontece com você. Nada acontece, né? Nada acontece diante da lei dos homens, né? Mas diante da lei de Deus, né? É um erro muito grande. Então, nós não devemos julgar, sabe? Nós devemos ver, de repente, esses irmãos como doentes, na verdade. Como doentes. Como espíritos que estão numa fase evolutiva ainda mais atrasada e que estão enfermos do espírito. Obviamente que para nós, no nível evolutivo em que estamos, isso ainda é muito difícil. Mas nós precisamos começar a trabalhar isso dentro de nós. E se nós não pudermos efetivamente, né, ter um sentimento, né, mais condescendente, de repente, que nós não tenhamos sentimentos de ódio e revanche, né? Se nós não pudermos fazer nada, uma prece, pelo menos, nós podemos fazer para esses irmãos, pedindo que eles enxerguem a luz, que eles se arrependam do erro cometido, né? Porque todos aqueles que se arrependem dos erros cometidos, eles sempre poderão ser beneficiados, né, com um novo recomeço. Nós estamos aqui recomeçando sempre, né? Nós todos aqui cometemos inúmeros erros, que nem é bom lembrar, em nossas vidas anteriores. E Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, nos dá a oportunidade de recomeçar. Estamos aqui tentando acertar, né? Tentando fazer a coisa certa dessa vez.
Então, com esse mesmo olhar que nós desejamos, né, que Deus nos perdoe, que Deus nos dê uma chance de recomeçar, nós precisamos olhar a esses irmãos que estão em erro, né, e ver que eles estão apenas numa fase, né, numa fase de evolução, e que mais à frente eles serão espíritos puros, porque essa é a destinação de todos nós, todos nós. Você pode pensar assim, no maior criminoso que exista no planeta, ele um dia será um espírito puro, porque essa é a destinação de todos nós. Um dia chegaremos lá. Então ele está apenas numa fase mais atrasada, né? E por estar nessa fase mais atrasada, ainda bastante aselvajada, ele comete esses erros. Nós temos que pensar dessa forma, né? E aí, continuando. A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que damos, comentamos, né? Nem mesmo nas palavras de consolação que falamos. Não, não é apenas isso que Deus exige de nós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que usemos sempre e em todas as coisas para com o nosso próximo. Essa sim é a verdadeira caridade. Você ter, né, a compreensão, não é? Porque normalmente a gente é assim, né? Comigo é assim, bateu, levou, né? Se alguém faz uma coisa com você, você já quer responder pior ainda, né? Se alguém te chamou de feio, você é pior, você é horrorosa. É mais que feia, horrorosa. Então a gente é sempre assim, né? A gente sempre, quando recebe alguma coisa, a gente vai querer dar mais ainda, né? Dá pior. Mas, na verdade, a gente tem que ter uma posição, né? A gente tem que começar a olhar, mas por que ela me chamou de feia? Né? Ela não está bem. Porque se ela estivesse bem, ela não ia fazer isso. Vocês já pensaram? Sabe aqueles dias assim que você está feliz da sua vida? Que está tudo maravilhoso, que você acorda, está feliz, feliz, feliz. Você tem vontade de chamar alguém de horroroso, de feio? Não. Você tem vontade de ser indelicado com alguém? Não. Mas quando você já está mal, né? Você já está, de repente, está com uma dor de dente horrorosa, ou de repente se deu uma topada, ou de repente alguém falou. Aí seu humor já não está dos melhores, né? Então, tudo é motivo para você, de uma certa forma, querer descontar no outro. Então, se a gente simplesmente analisar isso, você já vai ver que quem agir de uma forma menos feliz para com você, em primeiro lugar, não está bem. Está pior que você. E muitas vezes a nossa ação, né, de revidar na mesma moeda, de agredir também, vai tornar aquela pessoa ainda pior. A situação dela vai ficar pior. E o que nós temos que fazer nessas circunstâncias? Nós temos que jogar água na fervura, né? Nós temos que revidar uma agressividade com uma atitude fraterna, de compreensão. Ou até não falar nada. Porque quando você não fala nada, você desarma, né? Vocês já viram quando tem duas pessoas discutindo? Né? Principalmente casais, né? Aí tá lá a esposa falando. O marido não fala nada. Aí ela fica irritada porque ele não fala nada, né? Fica irritada porque ele não fala nada, né? Até quando você não fala nada, e ele não fala nada. Mas se ele falar, ela tem mais 2 horas para ela reclamar, né? Exatamente assim, né? Então, gente, é assim, quando um não quer, 2 não brigam, né? Então, se uma pessoa falou com você de uma maneira menos feliz, né? Você ficou quietinha, ela vai, não falou nada, então, que chata também, não quer nem pegar uma briga aqui comigo, né? E a coisa não vai, mas se você falar, aí a coisa não acaba nunca, né? É a tal chamada corrente do ódio, né? Que vai num crescendo. Então é muito, muito interessante isso. Então ele diz, a caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que usemos sempre em todas as coisas para com o nosso próximo. Podemos ainda exercitar essa virtude sublime com relação a seres para os quais nenhuma utilidade terão as nossas esmolas, mas que algumas palavras de consolo, de encorajamento, de amor conduzirão ao Senhor Supremo. Às vezes tem uma pessoa que não precisa de nada, não é?
Não precisa de nada, digamos assim, material. Mas ela precisa de alguém para ouvi-la, né? Ela precisa de alguém que esteja disposto a dar a ela um pouquinho de atenção, né? Se as pessoas extremamente aquinhoadas financeiramente não precisassem de nada, né, nós não veríamos pessoas riquíssimas, famosas até, desistindo de viver, né? Então, é uma palavra de carinho, né? Emprestar um ombro amigo, um ouvido amigo, sempre nós podemos fazer isso. Então, nós podemos sempre praticar esta caridade. A caridade, como eu falei, de você doar alguma coisa, de você dar algum dinheiro, alguma coisinha, isso aí é mais fácil, né? Mais fácil, mas a caridade de ouvir. Havia uma casa, um abrigo para idosas, um abrigo para idosos, aqui no Riachuelo mesmo, o Amparo Teresa Cristina, né? Amparo Teresa Cristina, que são vovozinhas, né? Que vivem lá. Na época da pandemia, sabe o que eles pediam? Que as pessoas telefonassem para conversar com as vovozinhas, né? Então você estava da sua casa, isolado lá pela pandemia, você tinha um telefone, você ligava para o abrigo e pedia, quero falar com qualquer vovozinha aí. E elas não ficavam tão sozinhas, né? Conversando com alguém, já que não podiam receber visitas, mas elas podiam conversar por telefone. Custava alguma coisa a você? Nada, né? Você estava doando um pouquinho do seu tempo, mas para aquelas pessoas fazia uma grande diferença, né? Então são coisas, são formas de você praticar a caridade muito mais expressivas, né, do que você doar alguma coisa em bens, né, amoedados. E ele continua. Ela continua. Estão próximos os tempos em que nesse planeta reinará a grande fraternidade, em que os homens obedecerão à lei do Cristo. Qual é a lei do Cristo? Amar ao próximo como a si mesmo, não é? Não fazer aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você, né? Lei que conduzirá as almas às moradas ditosas. Quais são as moradas ditosas? São os mundos felizes, os mundos regenerados, né? Nós vivemos, em virtude da nossa condição espiritual, nós habitamos um planeta de provas e expiações, que aspira a ser um planeta regenerado, né? E quando nós tivermos nos transformado em espíritos melhores, nós obviamente faremos jus, não é? A habitar mundos mais ditosos, planetas mais felizes. Então, se a gente não está muito satisfeita com o que a gente está vendo aqui, né? Eu sempre falo, meu Deus do céu, tem tanta coisa aqui nesse planeta que eu não gosto. O que eu tenho que fazer melhor? Porque eu estou aqui porque é onde eu mereço, né? Eu sou aqui, né? Daqui é meu lugar, porque é aqui que eu mereço estar, em virtude da minha evolução, né? Está nesse nível, então é aqui que eu mereço estar. Se eu não quero mais ficar aqui, se eu quero ter a oportunidade de reencarnar em um planeta melhor, eu tenho que começar por me melhorar, né? Porque se eu não me melhorar, não tem jeito, eu vou continuar aqui mesmo. Aí a gente começa a fazer igual Santo Agostinho, né? Que todo dia antes de dormir, passava em revista todo o seu dia, né? O que eu fiz hoje, desde a hora que acordei? Ah, então tem que melhorar isso, tem que melhorar aquilo. Então, se a gente fizer isso, a gente vai passando em revista o nosso comportamento, né? E vamos corrigindo. De repente, a gente vai deixar de ser invejoso, ciumento, né? Extremamente apegado com as coisas. Não, isso aí não empresto para ninguém, né? Essas coisas assim que a gente faz. E um monte de coisinhas que a gente sabe que ainda faz, né? Ser impaciente, né? Um monte de coisinhas que a gente ainda faz que a sociedade não nos condena, mas que nós sabemos que não é correto ser assim, né? Então, nós podemos, eu sei que eu preciso ser uma pessoa mais paciente. Então, todo dia você começa a se dedicar a ser mais paciente. A sociedade talvez vai perceber que se você for muito, muito impaciente, alguém vai acabar percebendo que você mudou, né? Mas, né, a espiritualidade vai notar o seu esforço. Então, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que buscar diariamente, ir nos aprimorando. Eu considero que nós somos como diamantes brutos, né? Diamantes brutos. E em cada encarnação, nós vamos sendo lapidados, né? Vamos sendo lapidados. Até que a gente chegue naquele diamante maravilhoso, né? Quando nós nos transformarmos em espíritos puros, né? Então, amemo-nos, pois,
como filhos do mesmo Pai. Não estabeleçamos diferenças entre os outros infelizes, porquanto Deus quer que todos sejamos iguais e a ninguém desprezemos. Né? Somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos. Por que nos considerar melhor do que outras pessoas? Por que desprezar algumas pessoas? Né? Existe uma situação que às vezes a gente anda pela rua e encontra irmãos nossos em situação de rua, né? Em situação de rua. E algumas vezes a gente passa e é como se eles não existissem, né? Como se eles não existissem. Muitos não dão, muitas vezes nem o cumprimentam, né? Nem cumprimentam. Então, são situações que a gente precisa começar a olhar aquelas pessoas não com tanto desprezo, né? Mas com maior sentimento de compreensão, não é? De comiseração pela situação difícil que aqueles irmãos estão atravessando. Né? A gente precisa, de repente, trabalhar mais isso dentro da gente. É óbvio que nós vivemos numa cidade difícil, em que às vezes a gente tem até receio. Né? Às vezes a gente tem até receio. Mas se nós apenas guardarmos o nosso receio, mas não cultivarmos em nosso coração nenhum sentimento de desprezo para com esses irmãos, e se nós não pudermos, de repente, nos aproximar por algum receio, né, de algum tipo de violência e tudo mais, mas uma prece, todo mundo pode fazer, né? Uma prece íntima para aquele irmão, para que ele passe por aquela prova, que é uma prova difícil, da melhor forma. Então, é isso que nós temos que fazer, e com isso a gente vai se melhorando, né? E aí ele continua. Deus permite, olha que interessante, Deus permite que entre nós se achem grandes criminosos para que nos sirvam de ensinamento. Em breve, quando os homens se encontrarem submetidos às verdadeiras leis de Deus, já não haverá necessidade desses ensinos, não é? Por quê? Porque nós vemos os criminosos, né, para observar muitas vezes o que não devemos fazer. Né? Nós precisamos da doença para valorizar a saúde. Né? O nosso nível evolutivo é tal que a gente precisa dos contrastes para poder compreender melhor. No dia que nós tivermos, né, uma consciência maior, né, com relação ao belo, com relação ao certo, não teremos mais necessidade de vivenciar essas situações. Né? Tanto que nos mundos evoluídos, nos mundos felizes, não existe doenças, né? Não existem essas situações. Nós ainda vivenciamos isso porque nós precisamos. O nosso nível evolutivo ainda está tão baixo que para entender e valorizar a saúde, para entender e valorizar um corpo sadio, nós precisamos ver corpos não sadios. Nós precisamos ver pessoas tendo problemas de saúde, porque somente assim nós conseguimos valorizar efetivamente, né, o corpo perfeito, o corpo sadio que Deus nos dá. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores, de acordo com as suas inclinações. É o que nós falamos, né? Nós estamos em pleno processo de regeneração. O planeta está mudando, não sabemos quando, né, isso vai acontecer, sabemos apenas que isso vem acontecendo há anos e anos e anos. Quando vai realmente virar a chave, não sabemos, mas nós já fomos avisados, né? Então, aproveita enquanto é tempo, aproveita para ir se melhorando, né? Porque, de repente, é o que está colocando aqui. Todos os espíritos impuros e revoltados serão relegados para mundos inferiores. Então, a gente tem que fazer o máximo, né, para nos tornar pessoas melhores. Aproveitar essa encarnação. Cada minuto aqui é importante. É importante para a gente se tornar melhor. Né? Hoje é um dia importantíssimo para mim buscar ser melhor, né? Buscar ser melhor do que eu fui ontem, né? E amanhã eu vou buscar ser melhor do que eu estou sendo hoje. A cada dia é uma oportunidade de aperfeiçoamento, de melhoria, de burilamento. Eu não sei amanhã, né? Amanhã, se eu vou acordar ou não, né? E aí a pergunta, todos nós aqui, vamos pensar. Se nós desencarnássemos agora,
Será que nós chegaríamos bem no plano espiritual? Será que nós chegaríamos bem? Será que nós não teríamos do que nos penitenciar? Não é? Será que a gente chegaria lá e o nosso amigo espiritual falaria, você, né? Disse que ia fazer isso e acabou não fazendo nada, né? Disse que ia se reconciliar com aquele espírito que nasceu seu irmão e você brigava com ele o tempo todo, não falava com ele há 15 anos já. Né? Tem essas coisas, né? Tem essas coisas. Então a pergunta é, se nós desencarnássemos hoje, como é que nós chegaríamos no plano espiritual? Então, se nós, quando pensarmos nisso, a gente fala assim, nossa, eu acho que eu tenho coisa para arrumar, né? Então, vamos começar a arrumar logo, porque a gente não sabe quando é que vai desencarnar, né? Pode ser que a gente tenha um piripaque, papu, né? E aí, caia duro, né? E sabe-se lá quando, né? A gente vai retornar. Então, vamos, né? Não vamos perder tempo. Vamos ficar utilizando cada dia da nossa existência para trabalhar a nossa melhoria no nosso burilamento, né? Devemos àqueles de quem falo, né, os criminosos, o socorro das nossas preces. Esta é a verdadeira caridade, né? Obviamente que a gente não está aqui querendo que de repente você se desloque, né, para fazer visitas aos irmãos que estão com a sua, privados da sua liberdade, mas uma prece, né? Uma prece. Levar o pensamento a Deus, pedir que aquele espírito seja amparado, que aquele espírito seja iluminado, que aquele espírito se arrependa dos seus erros. Uma prece. Não custa nada, todos podemos fazer, né? Então, como ela diz aqui, devemos àqueles de quem falo o socorro das nossas preces. Esta é a verdadeira caridade. Não nos cabe dizer, e isso a gente ouve muito, nós não devemos dizer de um criminoso, é um miserável, deve se expurgar da sua presença à terra, muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhe infligem. Não, não é assim que devemos falar. E aí, gente, se nós observarmos as condições dos cárceres no nosso país, que na maioria das vezes, a maioria de nós é absolutamente indiferente àquelas condições, né? Um lugar que cabe 30, tem 100, né? Que as pessoas têm que se revezar para poder dormir, né? Bom, eu agora vou ficar em pé e você vai poder sentar aqui no chão. Você vai agora poder deitar. O calor do Rio de Janeiro. Eu fico imaginando o calor do Rio de Janeiro. A comida que com certeza não deve ser das melhores, né? E aí você vê aquelas celas lotadíssimas, né? Aquelas celas lotadíssimas. E você simplesmente não se importa. É bandido, né? É bandido, é pouco para ele. Quem mandou? E aí é que a gente precisa ter caridade com os criminosos. Porque são filhos de Deus como nós, né? São nossos irmãos também. Então, eu acho que nós deveríamos buscar todos, lutar para que as pessoas que cometeram erros fossem tratadas com um pouco mais de dignidade, né? Com um pouco mais de dignidade, porque absolutamente não são, né? Não são tratadas com dignidade. E é impossível alguém se regenerar ficando naquelas condições, né? Naquelas condições. Não é um instituto correcional, porque não vai corrigir nada, vai tornar as pessoas piores, muito piores, né? Então, nós temos que deixar de lado a nossa indiferença para com esses irmãos nossos que incorreram em erros e buscar, de alguma forma, tentar com que isso termine, não é? Vão ficar privados da sua liberdade? Vão, mas que pelo menos seja de uma forma digna, né? Em onde eles tenham chance de se recuperar, onde eles trabalhem, onde eles tenham chance de estudar, onde eles tenham condições mínimas de sobrevivência de forma digna. É isso que a gente tem que pensar, né? Observemos o nosso guia e modelo Jesus. Que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados?
Vamos pensar em Jesus? O que será que Jesus faria? Ele iria lamentá-lo, com certeza. Iria considerá-lo um doente, bem digno de piedade. Porém, iria lhe estender a mão. Né? E Jesus é nosso guia e modelo. E como tal, nós temos que buscar. Eu sempre falo, todas as vezes que estivermos em dúvida com relação a como nos comportar diante de determinada situação, pensemos o que Jesus faria em meu lugar. Né? O que Jesus faria em meu lugar? Será que Jesus viria aquelas pessoas amontoadas naquelas células minúsculas, sem as menores condições, e ele ficaria indiferente àquilo? Claro que não. Ele não ficaria indiferente. Então, por que nós ficamos? Né? E nós nos dizemos cristãos, nos dizemos seguidores do Cristo, nos dizemos discípulos de Jesus. Somos maus alunos, né? Somos muito maus alunos. Bom, continuando. Em realidade, não podemos fazer o mesmo, né? Jesus, a gente está muito aquém de Jesus, mas pelo menos podemos orar, né? Como nós já falamos, podemos orar por ele, assistir-lhe o Espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Pode ele ser tocado de arrependimento se orarmos com fé, não é? Se orarmos com fé. Quando a gente vê, de repente, algum criminoso, né, de repente notório, sendo caçado e tudo mais, quando a polícia consegue colocar a mão nele, e muitas vezes morre, né? Ah, dá bem que já morreu, dá bem. Né? Morreu. Né? Então, o que diz aqui? Nós podemos orar para essa pessoa, né? Pode ser que ele seja tocado de arrependimento se nós orarmos verdadeiramente com fé. É tanto o nosso próximo como o melhor dos homens. É ou não é? Né? Jesus não falou amar o próximo como a si mesmo, amar o próximo que não for criminoso como a si mesmo. Ele não falou isso. Ele falou amar o próximo. Né? Ele não disse amar o próximo que não tiver cometido nada de errado. Não, amar o próximo. Né? Então, os criminosos são tanto o nosso próximo como o melhor dos homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada, como a nossa, para se aperfeiçoar. Então, vamos ajudá-lo a sair do lameiro no qual ele está. Né? Vamos orar por ele. E aí temos, então, a outra colocação, que é a pergunta, né? Deve-se expor a vida para o malfeitor? Essa colocação, essa pergunta, né, é o espírito Lamennais, numa comunicação que foi dada em Paris em 1862, vai nos explicar, vai nos colocar o que a gente tem que fazer, né? Então vamos lá. Acha-se em perigo de morte um homem. Para o salvar, tem um outro que expor, né, a sua vida. Sabe-se, porém, que aquele que está lá, né, se afogando, vamos dizer aqui no exemplo que eu coloquei aqui da foto, é um malfeitor. E que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo, o outro homem, arriscar-se para o salvar? E aí? E aí? Está lá um malfeitor, né, se afogando. Você está ali, né? Você pode ir lá, como esse homem aqui, tentar salvá-lo. Ele deve fazer isso? E aí vamos lá, né? Questão muito grave é esta e que naturalmente se pode apresentar no espírito. Responderei, isso é Lamennais falando, responderei na conformidade do meu adiantamento moral. Isso é Lamennais falando, tá? Não sou eu, não. Lamennais falando. Pois o de que se trata é de saber se deve expor a vida mesmo por um malfeitor. Mesmo por um malfeitor. Eu vou me arriscar para salvar esse cara? O devotamento é cego. Socorre-se o inimigo, né? Socorre-se o inimigo. Deve-se, portanto,
socorrer o inimigo da sociedade. Há um malfeitor, né? Então, temos, sim, que socorrer. Né? Não importa. Não importa. Né? Ele cometeu erros, mas não nos cabe decidir se ele vive ou se ele não vive. Isso não nos cabe. Né? Se nós estivermos em condições de ajudar, de socorrer, nós temos que fazer. Né? Não nos cabe decidir isso. Nós estaríamos condenando aquela pessoa à morte sem apelação. E com que direito? Quem somos nós? Como disse Jesus, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Né? Nós podemos não ter erros, né? Condenados pela sociedade, mas condenados por Deus. Né? Ele pode ser tremendamente fofoqueiro, nem ser horrível. Né? A sociedade não condena, mas, obviamente, que a espiritualidade, sim. Julgais que será somente a morte, que em tal caso você vai arrancar essa pessoa, esse desgraçado, apenas da morte? É talvez a toda uma vida passada. Ao ver alguém, um homem de bem, socorrendo a ele conhecidamente um malfeitor, um homem de bem se expondo para salvá-lo, isso pode ser uma grande virada na vida dessa pessoa. Né? Pode ser uma grande virada. Ao ver que aquela pessoa, que normalmente essas pessoas, né, os malfeitores, são totalmente desconsiderados, né? Como eu falei, ninguém se importa com eles. O que é mais é que morra, né? E morra de uma maneira muito terrível. Né? Então, imagina essa pessoa vendo que um homem de bem se esforçou, se arriscou para salvá-lo. Isso pode dar uma grande mudança na cabeça dessa pessoa. Né? Imaginemos que nos rápidos momentos, né, que lhe arrebatam os derradeiros instantes de vida, e que ele está ali naquela se afogando de repente, né? O homem perdido volte ao seu passado, ou que se o seu passado se apresente diante dele, ele começa a ver tudo que ele fez, né? E aí ele pode efetivamente se arrepender, mudar a sua maneira de ver. A morte talvez lhe chegue cedo demais, né? A reencarnação poderá vir a ser terrível, né? Mas ele terá a chance de se modificar, né? Porque é por isso que nós espíritas não somos a favor da pena de morte, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Né? Não temos o direito de tirar a vida de ninguém. E enquanto nós estamos a caminho, como disse Jesus, nós podemos nos modificar. Enquanto você está ainda aqui, você pode se modificar, pode fazer coisas diferentes. Né? Jesus disse, reconcilia-te com o teu inimigo enquanto ainda estás a caminho. Né? Então, se você mata o inimigo, como é que você vai se reconciliar com ele? Morreu já, não tem como, não é? Então, nós temos que pensar muito nisso. Pena de morte, não. Porque enquanto há vida, aquele espírito tem a oportunidade de se modificar. 1 minuto, que seja, também não somos a favor da eutanásia. 1 minuto de vida pode representar muito para o espírito na vida espiritual. Porque naquele 1 minuto, ele pode se conscientizar de uma série de coisas, pode se arrepender, né? Então, jamais devemos pensar em abreviar a vida de quem quer que seja, né? Então, a gente está diante de uma situação, temos que efetivamente ajudar e deixar que a vida siga seu curso. Podendo ajudar para melhorar a situação sempre. Sempre iremos ajudar, mas jamais abreviar a vida de quem quer que seja. Né? Lancemos-nos então, todos nós, a quem a ciência espírita esclareceu. Arranquemos essa pessoa, a sua condenação. E talvez esse homem que teria morrido a blasfemar, se atirará nos vossos braços. Né? Estava ali se afogando, é um ladrão, né? É um ladrão. Deixa morrer. Não. Ele poderia morrer cheio de ódio, né? Blasfemando. Mas se você estende a mão, eu ajudo, aquilo ali pode ser a grande virada, né?
Não temos que perguntar se ele fará ou não isso, se ele vai agradecer ou não o nosso ato. Devemos socorrê-lo, pois salvando-o, obedecemos a essa voz do coração que nos diz: pode salvá-lo? Salva. Se podemos salvar, devemos salvar, não importa quem. Para salvar uma pessoa, não vamos perguntar, né, se ela é um criminoso, se não é, se ela vai me agradecer ou não. Eu tenho que primeiro agir rapidamente para salvar. Então temos que guardar, né? Diante dessa pergunta, deve-se expor a vida para o malfeitor? Sim. Se podemos salvá-lo, devemos salvá-lo. Que a paz seja com todos nós. Graças a Deus.